Olá, meu querido, é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos no nosso momento Metanoia. E hoje gostaria de continuar meditando com você sobre a importância de nós termos a compreensão do princípio de tempo segundo a perspectiva de Deus. Nós vimos na nossa última conversa que Deus vê o tempo de uma perspectiva diferente da nossa. Deus usa o tempo para cumprir os seus propósitos. Daí a necessidade de nós, como filhos, como igreja, como líderes, como pessoas levantadas na face da terra para ser os canais dele para tocar neste mundo, para haver salvação e avivamento, nós precisamos de entender claramente e viver nessa perspectiva também de Deus. A partir do momento em que nós compreendemos que Deus reserva tempos para cumprir o seu propósito, nós precisamos discernir esse propósito para esse momento, para esse tempo tão especial. E como eu disse para você, nós percebemos uma movimentação no mundo espiritual muito forte. Vemos que a ação dos céus, a ação de Deus tem sido intensificada nesses dias, porque nós cremos que há um grande mover do Espírito Santo de Deus, há um grande derramado do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, para que possamos experimentar novas dimensões da sua obra, novas dimensões da sua vontade, do seu querer. E o princípio básico para nós não ficarmos fora deste mover que já está acontecendo e que, creio eu, que vai crescer muito mais em todas as partes do mundo, principalmente na vida daquelas pessoas que desenvolvem essa capacidade de perceber, de discernir o propósito de Deus nesse tempo. E hoje eu gostaria, para nós entendermos um pouco mais, de falar de mais uma implicação sobre isso, né? Dessa compreensão da perspectiva do tempo segundo Deus, desse momento em que nós precisamos de discernir. Quando nós temos essa compreensão, a primeira coisa que nós precisamos de realizar na nossa vida é alinhar a nossa vida, o nosso desejo, o nosso projeto, a nossa visão em relação àquilo que Deus está fazendo. Essa palavra alinhamento ela é chave hoje, porque é um alinhamento hoje, é um tempo de nós alinharmos a nossa percepção espiritual, a nossa visão, o nosso coração para cumprirmos a vontade de Deus. Aqueles que não alinharem, possivelmente vão ficar à margem. Não sei se você já percebeu que há pessoas que sempre estão atrasadas em relação àquilo que Deus está fazendo. Há sempre um derramar de Deus, mas por falta de perceber, de ter essa compreensão, de ter esse discernimento do propósito de Deus dentro desse determinado tempo na sua vida, na vida da igreja, eles ficam atrasados. Aí você pergunta, por que são atrasados? Não tem o Espírito de Deus? Sim, mas como eu disse para você, nós não podemos ficar numa visão passiva, achando que as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para realizar através da igreja, através da sua vida, vai acontecer num momento mágico. Não existe isso, existe um lado que é nosso, que é meu, que nós precisamos de fazer, que é discernir. E ao discernir, pedindo ao Espírito Santo de Deus, lendo a palavra, tendo revelação, compreensão espiritual, desenvolvendo uma mente espiritual de Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo, nós seremos pessoas que não vamos ficar presas ao natural, não vamos ficar presas a uma visão que tem a ausência desse discernimento. Isso é triste, é lamentável. Quantas pessoas já poderiam estar mergulhadas nesse mover de Deus de uma maneira muito mais profunda, mas o tempo passa, os anos se passam e eles estão presos. Agora, o que eu penso, que vejo biblicamente, que um dos motivos que leva as pessoas a não ter esse discernimento do propósito de Deus no tempo, ter essa cegueira, essa falta de visão espiritual, é o fato de ainda ter uma visão religiosa. São pessoas às vezes fechadas na religião, às vezes têm boa vontade, têm boas intenções, mas só isso não basta. Quando as pessoas estão vivendo debaixo de uma visão de religiosidade, elas não conseguem discernir o propósito do tempo de Deus. E a consequência disso é que ficam atrasadas, ficam para trás. Há um mover de Deus, mas elas não estão vivendo do passado, estão vivendo de vinhos velhos, de moveres velhos na sua vida. Isso é triste, é lamentável. Mas eu creio que neste momento hoje é preciso de nós alinharmos
A palavra que bem define isso é alinhamento com os céus, alinhamento com a vontade de Deus, alinhamento com aquilo que Deus quer fazer hoje. Eu estava meditando sobre isso, nós vemos lá Mateus capítulo 16, versículo 1 até o versículo 4. Houve um momento em que alguns religiosos se aproximam de Jesus e pedem para ele o sinal dos céus. E Jesus olha para eles e fala: o próprio sinal está aqui, que sou eu, vocês não estão percebendo, estão me pedindo um sinal. Ó geração incrédula, geração que não tem visão espiritual, que não tem a visão da fé. O próprio sinal dos céus estava ali diante deles, que era a pessoa de Jesus, o seu ministério, as obras que ele estava fazendo, e eles, dentro de uma visão limitada, religiosa, estavam pedindo o sinal. Isso ilustra a realidade de muitas pessoas hoje, de muitos ministérios, de muita liderança, de muitos queridos e queridas que desejam profundamente experimentar coisas mais intensas em Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque estão vivendo, de certa maneira, como esses religiosos. O próprio mover de Deus estava ali, que era Jesus, o seu ministério, e eles pedindo o sinal. Jesus nos deu o sinal, sendo que Jesus era o próprio sinal, a própria manifestação dos céus para a vida deles. E o que aconteceu? Você sabe da história. Passou, veio o mover de Jesus e eles ficaram para trás. Não experimentaram, não degustaram, não foram abençoados com aquele grande mover do ministério de Jesus. E hoje eu quero dizer para você, a falta de alinhar a nossa vida, de convergir a nossa vida em relação àquilo que Deus está fazendo, logo após você procurar ter um discernimento, ela pode nos levar a ter uma experiência como desses religiosos, onde o próprio mover estava diante deles, na frente deles, estava ali materializados, e eles pedindo o sinal. Pobres cegos, falta de sensibilidade, falta de revelação do propósito da palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a ter essa compreensão. Existem 3 palavras no original grego que nós precisamos de entender, que são relativas ao tempo. Nós temos a primeira, que é o Cronos, que deriva a nossa palavra de cronologia. É o tempo do homem, meses, dias e anos. Nós temos também o próprio tempo de Deus. Nós sabemos que Deus não está limitado ao tempo. Deus sempre é, sempre será. Deus não está limitado ao nosso cronos, ao nosso tempo. Quantas vezes nós entramos em ansiedade, ou quantas vezes nós ficamos atrasados em relação ao propósito de Deus, porque não temos essa compreensão. Deus não tem a perspectiva do tempo como a minha e a sua. Nós somos limitados a anos, meses, semanas. Deus não trabalha dentro do cronos, Deus trabalha dentro do seu tempo. E uma terceira palavra que é muito interessante, que hoje, no nosso momento agora, eu quero que você pense, é também uma palavra chamada Kairos, que é o tempo que Deus reserva para fazer propósitos, para realizar coisas específicas na nossa vida, na vida da igreja. E hoje nós vivemos num Kairos de Deus, eu tenho certeza em relação a isso. E nós precisamos de ter essa percepção. Nesse tempo oportuno que Deus está nos dando para cumprir um propósito, eu vejo claramente que o Kairos de Deus hoje, para a sua vida, para a vida da igreja, é um tempo de oportunidade de você experimentar um mover que você não experimentou, uma unção que você não experimentou, uma capacidade de Deus que você não experimentou, frutos que você não experimentou, níveis de fé que você não entrou ainda, ousadias de Deus, ousadias do Espírito que você não entrou ainda. E mais lindo em tudo isso, nesse Kairos, nesse tempo específico que Deus tem reservado para nós, que é um tempo de avivamento, é o tempo de nós experimentarmos a ação profunda do Espírito Santo como nunca ainda nós experimentamos, para sermos capacitados, para sermos usados, para trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus aonde nós estivermos. E hoje eu quero convidar você para alinhar a sua vida, alinhar, sabe, o seu coração, alinhar a sua fé, alinhar o seu ministério, alinhar o seu querer em relação ao propósito de Deus para esse tempo agora.
É tão lindo esse momento. E eu oro para que você não seja ou não tenha a triste experiência que esses religiosos tiveram, porque não souberam discernir, compreender o tempo de Deus e, consequentemente, não alinharam a sua vida ao mover de Deus. E eu sei que há para a sua vida, há para a nossa vida, para a igreja, um kairos, um tempo específico. Eu convido você a não ficar atrasado. Alinha hoje. Entra, sabe, nesse propósito. Discerna isso. Peça ao Espírito de Deus. Fala: Espírito, não me deixe ser um cego espiritual, mas me traga visão espiritual, discernimento espiritual. Sabe, compreensão do que Deus, da vontade de Deus, do que Ele quer fazer agora para esse tempo. Não fique na arquibancada, olhando, esperando, mas entre para o jogo. Participe desse momento agora. Participe dessa hora tão abençoada que já está acontecendo. Sabe, é tempo de renovação, é tempo de avivar, é tempo de reavivar, é tempo de, sabe, se apaixonar, é tempo de você vestir uma nova roupa espiritual, uma nova roupa ministerial. E é um tempo que eu vejo claramente que o Senhor está nos levando a mergulhar em coisas muito mais profundas dos céus aqui na terra. Porque a terra só é tocada de uma maneira abençoada, com pessoas, com igrejas, com ministérios que discernem o tempo de Deus, que andam na perspectiva do tempo de Deus. E mais ainda, pessoas que compreendem o kairos de Deus, o tempo da oportunidade, o tempo que Deus tem um propósito específico. Queridos, quando isso acontece na nossa vida, na vida da igreja, a terra é tocada, as vidas são tocadas, com salvação, com cura, com os milagres do céu, com a manifestação do céu. A terra, as pessoas são envolvidas, são inundadas com o mover do reino de Deus, com o mover do reino dos céus. E é isso que nós precisamos hoje. É isso que as vidas, que as famílias estão precisando. De um povo, de uma igreja que viva em alinhamento com o comando, com a vontade, com o desejo, com a direção dos céus, com a direção de Deus. Você, eu, nós somos chamados para ser esse povo que está dentro do kairos de Deus, que está dentro do tempo específico, da oportunidade, do tempo determinado para Deus cumprir a sua vontade. Venha para um tempo de avivamento. Venha para um tempo de novos mergulhos no mover do Espírito Santo de Deus. Venha para um tempo, sabe, de ser envolvido com os céus na sua vida. Diga não à cegueira da religiosidade, diga não aos padrões da tradição morta, da tradição estéril, fria, da tradição que não leva você a viver, a experimentar uma vida com Deus, um ministério de Deus tão abençoado que manifeste a sua glória, o seu poder e a sua vontade. Eu tenho certeza que nesse exato momento o Espírito de Deus já começa uma grande obra de renovação na sua vida. O Espírito de Deus começa agora a trazer um entendimento espiritual, uma percepção espiritual, para você discernir e entrar nesse propósito que Deus tem para esse tempo, que é um tempo maravilhoso, um tempo abençoado. Eu convido você, porque é um convite do Espírito de Deus, a discernir esse tempo, que é o tempo de um propósito de avivar, de renovar, de ser apaixonado, de ser frutífero para a glória e honra do nosso Pai Celestial. Deus te abençoe e vamos mergulhar nesses dias em níveis mais profundos no mover de Deus. Grande abraço. Meu querido, eu sei que o Espírito de Deus está te abençoando muito através desse momento metanoia. Então eu quero convidar você agora, faça um compromisso comigo. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube, convide outras pessoas também para se inscreverem, porque sempre que tivermos uma novidade, você será notificado, porque é um tempo em que palavras dos céus, palavras vivas, palavras que vêm do trono de Deus, estão sendo liberadas para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja. Então se inscreva no nosso canal, leve outras pessoas, convide também os seus amigos, curta
Espalhe por todas as mídias sociais, pelas suas conexões que você tem. Nós não podemos perder tempo, porque esse é um tempo precioso de Deus para nós. Conto com você, entre aí, se inscreva no nosso canal e traga outras pessoas para fazer parte dessa geração que está sendo tocada pela palavra de Deus, sendo avivada e despertada para as profundezas do grande mover de Deus para esse tempo. Conto contigo, um grande abraço.